Tá gravando. Bom, então, boa noite a todos. Então, dando continuidade ao nosso curso de discussões sobre o conhecimento na ciência do movimento humano. Hoje é a última aula, então, a terceira e última aula. Pedir para mandarem o nome ali no chat, só para eu pegar depois a lista de presença. Então, quem está aí depois para mandar, escrever o nome lá. Eu não, acho que o microfone está aberto aí. Acho que só... Ah, é o meu. Eu vou fechar um pouco a câmera também, que a minha internet está bem ruim aqui. Tá, tranquilo. Tá pedindo. O resto tá todo mundo fechado, e se alguém quiser comentar alguma coisa, falar, fica à vontade. Em qualquer momento pode abrir o microfone aí e... Não, mas quando melhorar aqui eu ligo, pra não ficar sozinho aí também. É ruim o cara ficar falando nem sabe se tem gente aí, né? Mas eu fico só com a minha janelinha, assim, eu fico só me vendo. Né? Vai lá, toca a ficha. Tranquilo. Então, isso aí. Bom, então vamos para a nossa terceira e última aula, pessoal. Só para retomar, então, ali até o Gilberto perguntou um pouquinho antes ali. Então, o nosso curso, ele de 3 aulas, então, hoje é a terceira aula. Ele vai dar direito a emitir um certificado de 8 horas. Então, vão ser essas 3 aulas de cerca de 2 horas cada uma, mais ou menos. E eu pedi também, indiquei para vocês entregarem um texto escrito. Então, que completaria, não? Então, cada aula 2 horas, esse texto aí, considerando mais 2 horas de escrita dos textos. Hein? Então, que o Gilberto questionou ali, qual é a ideia desse texto? Então, é um texto, não tem um tema muito fechado, assim, específico, formato específico, mas a ideia é que vocês escrevam, reflitam sobre questões que foram abordadas ao longo do curso, assim, questões que vocês foram pensando ao longo do curso. Que consigam fazer algum link, assim, se existe algum link no que a gente discutiu, conversou aqui no curso com a experiência ou acadêmica, ou de pesquisa, ou prática de vocês. Então, pensei em algo de uma página e meia de texto, algo não muito grande, assim. Mas a ideia não vale nota, não vale nada, é só mesmo para vocês terem esse momento de pausa e de reflexão sobre aquilo que a gente discutiu no curso, assim, para estimular isso, e também para a gente fazer um produto final do curso, assim, né? Eu vou estruturar todos os textos em ordem, assim, e a ideia é que a gente termine esse curso com um produto final, que seria esse compilado dos textos de vocês. Certo? Então, a ideia seria vocês entregarem esse texto até quarta-feira que vem. Então, seria como se fosse a próxima aula, né? A quarta aula. Então, seria aí uma semana para enviar o texto ali para o meu e-mail. Tá, cara? Acho que todo mundo tem meu e-mail, né? Ali tá na lista. Então, qualquer coisa, eu mando aqui pelo chat o meu e-mail de novo. Só teve gente que chegou depois. Estou pedindo para mandarem o nome ali no chat, ali, só para eu pegar a lista de presença. Tá? Bom, então, seguindo. Seguindo com o curso, então, a estrutura das aulas, né? Como é que a gente montou? A ideia do curso foi discutir sobre o que se trata o conhecimento dentro do âmbito da ciência do movimento humano. Então, para isso a gente foi tentando entender um pouquinho melhor do que seria essas ciências do movimento humano. Então, a estratégia que a gente utilizou foi de dividir a palavra ciência do movimento humano nos seus 3 termos, né? Movimento humano e ciência, e analisar separadamente cada um desses termos e refletir sobre as diferentes percepções e ideias de cada um desses termos. Então, a gente utilizou a ordem de primeiro falar sobre o movimento, pensando que o movimento
seria um definidor, tanto da ciência quanto do humano, da vida, do ser vivo. Então, a gente discutiu primeiro sobre características do movimento, como é que o movimento ele se relaciona tanto no aspecto da filosofia, quanto da física e da biologia. Então, isso lá na primeira aula. Na segunda aula, a gente falou sobre o humano, então, especificamente sobre o que caracterizaria esse humano. Então, a gente falou na primeira parte do desenvolvimento filogenético do humano, então, a gente falou sobre o desenvolvimento da espécie, o surgimento das características essenciais físicas do humano, aquelas que interessam mais, né, para a ciência do movimento humano, para a gente aqui. E depois, no segundo momento dessa aula de humana, a gente falou sobre desenvolvimento sociocultural da nossa espécie, até discutindo o surgimento das principais características que determinaram a organização sociocultural da nossa espécie, passando ali por surgimento da escrita, organização em centros urbanos, em cidades, revolução agrícola, revolução cognitiva, surgimento da matemática, percepção, interpretação dos fenômenos naturais dentro da perspectiva da religião, até a gente, ali a aula de humana, a gente chegou até desembocar ali na Grécia Antiga, até o fim até o início da história escrita. Então, a ideia é que hoje a gente pegue esse gancho da Grécia Antiga, fale um pouquinho sobre a história da ciência, desde o surgimento da ciência lá na Grécia Antiga até eventos relacionados com o desenvolvimento do paradigma científico até a ciência moderna, até século XX, século XXI, e trazer um pouquinho essas discussões e tentar fazer um paralelo, tentar traçar essa discussão com as ciências do movimento humano. Então, hoje a aula de ciência. Aqui, as principais referências que a gente utilizou para montar a aula, algumas a gente já tinha usado, já tinha mostrado em outras aulas, mas basicamente foi os livros do Capra, a Teia da Vida, o Ponto de Mutação. A Teia da Vida a gente usou bastante na primeira aula lá, né? Na definição de sistema vivo, mas o ponto de mutação ele é bem legal para quem quer estudar um pouco sobre história da ciência, sobre paradigma mecânico cartesiano e o surgimento dos novos paradigmas científicos com a física quântica, e ele faz uma relação com a filosofia oriental, é bem legal esse ponto de mutação. O de primatas astronautas a gente também já utilizou, fala sobre a história do conhecimento na espécie humana. Esse experimentação animal é do Thales Trez, é um biólogo, ele fez a formação em Floripa, na UFSC, e atualmente ele está em Minas Gerais, na Federal, lá de Minas Gerais. Esse livro ele discute a experimentação animal, o uso de animais, de modelos animais para pesquisa biológica. Ele vai analisar a linha histórica de como se começou a utilizar esses animais para pesquisas anatômicas e fisiológicas e refletir sobre a necessidade de continuar utilizando esses modelos animais e o qual eles são, os achados de modelos animais, como são replicáveis para a espécie humana. Né? É bem interessante, mas desse livro a gente pegou mais a parte que ele usa um arcabouço epistemológico ali, que ele discute, a gente pegou mais essa parte de epistemologia do livro, que é bem no início ali. Mas o livro é bem legal também, bem interessante para quem quer estudar um pouco mais sobre essas reflexões sobre o uso de modelo animal. O convite à filosofia, então, da Marilena Chaui, professora de filosofia da USP, se não me engano, de São Paulo. É um livro bem legal, bem introdutório assim, à filosofia, que ela faz várias abordagens. É bem interessante para quem quer começar a estudar filosofia. Assim, eu utilizei ele bastante para montar essa aula. Os dois problemas fundamentais da teoria do conhecimento, do Popper. Então, ele foi um filósofo, um dos principais epistemólogos
do século passado, e ele vai trazer vai tentar resolver o problema da demarcação, o problema da indução, levantado por Hume, por Kant, e esse livro ele vai desenvolver esses conceitos. Alguns autores se opõem a ele, assim, mas a gente pegou alguns tópicos que ele traz que a gente consegue fazer, pensar em alguma relação com a ciência e o movimento humano. E esse é o Will Durant, do Filosofia da Vida, do Will Durant, um filósofo norte-americano, se não me engano, que faz um panorama geral sobre diferentes escolas da filosofia. Bom, então, o formato da aula hoje, então, a ideia é a gente discutir um pouco sobre a história da ciência, pegando desde lá da Grécia Antiga até ali desembocar no século XX. Depois, no segundo momento, falar um pouco sobre teoria do conhecimento, falar sobre um pouco de epistemologia, um pouco das escolas de pensamento científicos, e algumas abordagens do conhecimento científico, formas de se abordar o conhecimento científico. E no terceiro, então, terceira última parte da aula, tentar fazer uma aplicação desses conceitos de ciência, de epistemologia, para a ciência do movimento humano. Aqui, na verdade, a gente utilizou mais o exemplo da dor. Então, pensando mais no aspecto da dor na ciência do movimento humano. Tentar fazer... Então, poderia usar outros exemplos, com certeza, mas aqui a gente tentou trazer o aspecto da dor, a análise do fenômeno da dor dentro da ciência do movimento humano, tentar problematizar e tentar fazer alguma conversa de como esses conceitos que a gente desenvolveu podem se relacionar com esse estudo da dor, com essa análise da dor. Bom, então, com relação à história da ciência, retomando lá o que a gente tinha iniciado na primeira aula, na segunda aula, desculpa, que a gente tinha terminado na segunda aula, das condições históricos-sociais do ser humano. Então, lá a gente tinha chegado até ali a formação dos primeiros centros urbanos, das primeiras cidades, surgimento da escrita, da matemática, do pensamento religioso para interpretar a natureza. Então, a gente vai ter ali na Grécia Antiga, cerca do século IV a.C., o surgimento da filosofia, e ele vai ser determinado por diversas condições histórico-sociais daquela região, daquele momento da nossa história, da nossa cultura. Então, o que os autores vão trazer é que vão ter fatores relacionados ao comércio dessa região, então vai ser ali, principalmente na cidade de Mileto, na Jônia, na região da Jônia. Então, vai ser uma região de intenso comércio, de intenso tráfico de pessoas, é uma região portuária, uma região que tem abertura para o mar, então tem um intenso fluxo de pessoas chegando tanto por terra quanto por mar nessa região. Então, vai ser uma região de muita troca de diversos alimentos, metais, tecidos. Então, é uma região cosmopolita, onde vai ter um intenso fluxo de pessoas, o que vai estimular essa troca cultural. Então, pessoas de outras regiões do mundo aportando ali, chegando nessa região, enquanto elas conversam, por exemplo, sobre o preço do peixe, elas trocam experiências sobre filosofias de vida, percepções do mundo, formas de interpretar e se relacionar com a natureza, diferentes mitologias, percepções mitológicas vão se encontrar ali. Então, é uma região que vai por meio, a partir desse comércio, permitir essa intensa troca cultural entre diferentes populações, entre diferentes pessoas. Ainda as viagens marítimas das pessoas de Mileto para outras regiões também vai estimular essa troca. Então, vão para outras regiões do mundo e vão trazer de volta diferentes percepções dessas questões de se relacionar com a natureza, de se relacionar com o mundo. Então, essa vida urbana que vai permitir, que vai estimular, né, que vai
vai colocar as pessoas em um intenso contato, em intensa proximidade, e vai propiciar estimular ainda mais essa troca, esse contato, e também o surgimento da escrita, que vai permitir o registro da cultura para as gerações posteriores. Então as gerações mais recentes, mais novas, elas vão passar por um processo de retenção cultural dos processos das gerações anteriores a partir desse registro da escrita. Então, vai se ter uma perda menor das ideias culturais, dos fenômenos culturais das gerações mais antigas, que antes, no período anterior à escrita, era somente de uma maneira a partir do registro falado, né, a partir da fala. Então, a partir da escrita, começa a ter esse registro dessa cultura de uma forma mais permanente, e isso vai permitir que as gerações mais novas retenham culturalmente essas ideias, esses fenômenos, permitindo um maior desenvolvimento cultural das gerações mais recentes. Então, tudo isso vai permitir o desenvolvimento da filosofia. Então, ela vai surgir em Mileto com Tales, principalmente. Os autores vão colocar aqui a filosofia grega ela inicia com Tales de Mileto. Então, se até Tales a natureza ela era percebida, interpretada a partir de uma perspectiva religiosa, mitológica. Então, se designava que furacões, terremotos, maremotos, a chuva, a seca, a boa colheita, elas eram relacionadas aos humores de deuses, né, nessa perspectiva politeísta. Então, a relação do humano com a natureza passava por essa interpretação de que os fenômenos naturais, a natureza, ela era fortemente determinada a partir de vontades de deuses que sentiam raiva, que sentiam prazer, que sentiam desejo. Então, eram deuses humanizados, mas que eram responsáveis pelos movimentos da natureza. Então, Tales ele vai ser um dos primeiros pensadores, o primeiro pensador que vai introduzir uma interpretação racional da natureza. Então, se até então tinha uma interpretação mitológica, espiritual, com Tales vai surgir essa interpretação racional da natureza. Então, ele vai, ainda que de maneira, alguns aspectos rudimentares, ele vai tentar interpretar, por exemplo, terremotos a partir de uma perspectiva de que os terremotos eles eram uma ocorrência, eles aconteciam porque a Terra era um pedaço de solo flutuando sobre um mar infinito. Então, os terremotos aconteciam porque esse mar embaixo da Terra ele ficava revolto. Então, claro, não hoje em dia a gente já entende de outra maneira, mas foi a primeira tentativa de uma explicação racional a partir de fenômenos naturais, de uma perspectiva de fenômenos naturais, né, não sobrenaturais, desses fenômenos observados pelo homem. Então, isso começa com Tales. Ele começa essa abordagem racional da natureza. E Pitágoras, então, depois ele vai adicionar, além dessa abordagem racional da natureza, ele ainda vai adicionar uma abordagem matemática. Então, Pitágoras ele vai interpretar a natureza tanto de uma maneira racional e matemática. Então, ele vai desenvolver esses conceitos matemáticos para interpretar a natureza. E a gente vai ter com Aristóteles, então, como a gente tinha visto lá na primeira aula, o surgimento da física. Então, ele vai possibilitar o surgimento da física, enquanto anteriormente os pensadores eles eram metafísicos, e aquele paradoxo de Heráclito e Parmênides impossibilitava um conhecimento inteligível dos fenômenos físicos. Com Aristóteles isso é possível, começa a ser possível, e ele vai, a partir dos conceitos ele vai unir
o mundo extra-real com o mundo das ideias, com o mundo real, com o mundo perceptível, sensorial, e ele vai colocar que os fenômenos naturais eles ocorrem principalmente pelos conceitos de mudança natural e violenta. Então, aquilo que a gente vê percebe com os nossos sentidos ocorrem devido a mudanças ou de caráter natural dos seres, dos objetos, ou de mudanças de caráter violento. Então, os seres, os objetos, eles são compostos por 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Então, esses objetos, eles vão ser, a sua constituição vai ser determinada pela relação, pela proporção de cada um desses elementos, e dependendo da proporção desses elementos, eles vão ter um movimento natural associado a essa sua constituição. Então, por exemplo, uma pedra, ela é composta principalmente pelo elemento terra, então seu movimento natural é de cair ao solo. Então, essa mudança de posição natural da pedra é de cair ao solo. Mas se um homem pegar essa pedra e jogá-la para o ar, e ela se deslocar em direção ao ar, essa vai ser uma mudança violenta, que vai ir contra essa tendência natural inata desse objeto, de ir à Terra. E essa entidade da natureza que vai provocar essa mudança violenta, o Aristóteles vai chamar de força. Então, a força para Aristóteles é essa entidade da natureza que provoca uma mudança violenta nos seres, nos objetos. Então, para Aristóteles ainda já é uma física, é uma ciência, mas ainda é uma ciência muito associada com os sentidos, uma ciência qualitativa e preocupada com o propósito com o propósito dos eventos. Então, Aristóteles ele está interessado, a sua filosofia, a sua ciência, ela visa a entender os propósitos, os fins dos movimentos, dos fenômenos naturais. Então, enquanto a ciência hoje em dia ela não para ela, na nossa interpretação de ciência moderna, não tem um propósito no movimento dos objetos, para Aristóteles tinha um propósito. Esse propósito estava associado com essas essências, com essas potencialidades dos seres, dos objetos. Então, lá em Aristóteles, lá na Grécia Antiga, a gente tem um início dessa ciência, então desse pensamento científico, dessa interpretação científica da natureza. Então, a gente tem a tomada da Grécia Antiga por Roma, a República Romana, Império Romano, e vem a Idade Média, e há uma estagnação do desenvolvimento desse conhecimento científico, de maneira geral. Claro, há ainda algum desenvolvimento, mas ele é de uma taxa, uma velocidade muito menor do que lá na Grécia Antiga, e depois desse período da Idade Média. E nesse ato aí, de cerca de 500 a 1500 depois de Cristo, esse conhecimento científico, essa filosofia da natureza, ela é ainda muito fortemente fundada em Aristóteles, e a Igreja Católica ela vai tomar para si esse conhecimento, principalmente pelo São Tomás de Aquino, e ela vai utilizar essa interpretação da natureza, esse conhecimento, como um instrumento de justificação político-social da sua operação, como uma forma até de controle social. Então o conhecimento durante toda a Idade Média, o científico, a filosofia da natureza, a ciência em si, ela era fundada em Aristóteles e desenvolvida pela Igreja Católica. Então, vai ser um conhecimento que vai ficar restrito aos monastérios, então não vai ser um conhecimento que vai circular na sociedade urbana, entre a classe média, então é um conhecimento restrito à classe eclesiástica e que vai servir até como uma forma de justificativa de status social, de controle social, de hierarquização da sociedade.
mas daí lá no final, no metade para o final da Idade Média, a gente começa a ter uma retomada desses escritos de Aristóteles. Então, durante a Idade Média, esses escritos de Aristóteles eles ficaram restritos à Igreja Católica, mas eles foram transportados para o mundo árabe. Então, o mundo árabe ele traduziu do grego, do helênico, traduziu esses escritos de Aristóteles para o árabe. Então, durante toda a Idade Média, ficaram escritos lá no mundo árabe, lá no mundo muçulmano. E no final da Idade Média, então, ali na Península Ibérica, na Itália, esses escritos de originalmente Aristóteles, que estavam em árabe, eles começam a ser traduzidos para o latim. Então, lá no final da Idade Média, esses escritos retornam para a Europa e começam a ser traduzidos para o latim. Então, há investimento dessa classe média para traduzir esses escritos e começa a se retomar esse conhecimento aristotélico para a população em geral. Então, a gente vai ter o surgimento das primeiras universidades, então, que vão ser esses centros de discussão, de produção de conhecimento, de passagem de conhecimento. Então, o conhecimento que estava principalmente detido nas mãos da Igreja Católica por essa classe eclesiástica, ele começa a circular de uma maneira mais frequente, mais intensa pela sociedade, pela classe média, a partir da tradução desses escritos e pelo surgimento das universidades. E também pela invenção da imprensa, né? Pela invenção dos tipos móveis, que vai permitir a impressão de uma maior quantidade de obras escritas. Então, a gente tem até aqui, então, um conhecimento grego antigo, baseado principalmente em Aristóteles, e somente, então, lá no século XVI, XVII, que a gente vai ter um desenvolvimento que vai descolar a ciência desses conceitos aristotélicos e católicos, e da Igreja Católica. Então, a chamada Revolução Científica. Então, ali com o início da Idade Moderna, então a gente vai ter a Revolução Científica. Então, diversos vão ser os pesquisadores, os filósofos, os autores que vão operar essa Revolução Científica. Aqui a gente trouxe alguns, mas essa lista ela é maior do que a gente trouxe aqui. Então, a gente vai ter, por exemplo, o Copérnico. Então, Nicolau Copérnico, ele vai propor a teoria do heliocentrismo. Então, a partir de estudos e das suas observações, seus cálculos matemáticos, ele vai propor o heliocentrismo. Então, a Igreja Católica ainda estava atrelada ao geocentrismo. Então, para a Igreja Católica, a Terra era o centro do universo até então, mas com Copérnico ele vai descobrir que o Sol é o centro do Sistema Solar e a Terra não é o centro do universo, mas ele ainda, devido a essa relação de coerção da Igreja Católica, então ele não vai publicar esses seus achados, ele vai deixar para publicar já no seu leito de morte. Então o livro que ele desenvolve essa teoria vai ser publicado. Então, quando ele já estava para morrer, é que essa teoria foi divulgada. E Galileu Galilei, então, ele vai pegar esses estudos de Copérnico, essa linha de pesquisa de Copérnico, e vai desenvolver de uma maneira mais forte. Ele vai ser considerado, então, Galileu como o pai da ciência moderna. Então, ele vai ser um dos primeiros pesquisadores a utilizar a experimentação como um método científico. Então, até então, a ciência era muito produzida a partir de um método racionalista, dedutivo. Então, a partir de Galileu, vai ser utilizada mais esse método de experimentação, de teste, de observação controlada do fenômeno, associado com um arcabouço matemático para explicar esses fenômenos da natureza. Então, com Galileu que a gente tem o início dessa experimentação controlada, desse método empírico, associado com essa matemática. Então, ele vai ser um
um pesquisador quantitativo, então ele vai iniciar então essa ciência quantitativa. Então até então majoritariamente a ciência era qualitativa, então com Galileu a gente começa a ter uma ciência mais quantitativa. Alguns autores vão colocar, inclusive, mais tarde, vão criticar que com Galileu a ciência ela perdeu o sabor, perdeu a cor, perdeu o odor, perdeu o paladar, perdeu o tato. Então, o Galileu retira os sentidos da ciência e objetifica ela, e para ele só interessa aquilo que pode ser medido, pode ser quantificado numericamente. Então, ele ainda propõe, desenvolve a lei da inércia a partir dos seus estudos, principalmente de queda livre. Então, essa lei da inércia que Newton vai utilizar depois nas suas leis de movimento. E, inclusive, Newton faz referência a Galileu, então ele dá o crédito para Galileu no desenvolvimento da lei da inércia. E ainda o Galileu ele travou esse embate com a Igreja Católica devido a essa questão do heliocentrismo. Então, ele vai defender o heliocentrismo, ele vai publicar a favor do heliocentrismo, e apesar de ter uma relação próxima com o Papa, ele vai ser julgado pela Igreja Católica, ele vai ser condenado pela Igreja Católica, e ele vai ser obrigado a pedir perdão, falar que não vai mais divulgar as ideias de heliocentrismo, e ele passa os últimos anos da sua vida em prisão domiciliar pela Igreja Católica. Mas ele ainda continuou defendendo, ele se retratou, mas os estudos dele continuaram, né? Os estudos de defesa do heliocentrismo continuaram. Então, a gente ainda vai ter Descartes, então, um filósofo francês, vai ser dentro ainda desse momento de revolução científica, né? De desapegamento dessa tradição aristotélica católica. Então, Descartes ele vai ser considerado o pai da filosofia moderna. Então, ele vai desenvolver um método, uma operação racionalista dedutiva. Então, ele vai ser um filósofo racionalista dedutivo. Então, para ele o conhecimento ele é obtido, ele é independente da experiência, conhecimento para Descartes. Então, a partir de operações racionais, a priori é possível obter o conhecimento. Então, ele vai deduzir o conhecimento a partir de proposições universais. Ele deduz o conhecimento de condições particulares. A gente vai falar um pouquinho melhor depois de racionalismo, dedutivo, indutivo, mais para frente. Tá? Mas só para definir aqui a forma de operar do Descartes. Então, aí ele vai fundar o pensamento analítico reducionista. Então, o que é o pensamento analítico reducionista? Então, ele é analítico porque ele faz análise do fenômeno. Então, ele quebra o fenômeno. Então, para estudar um fenômeno, para interpretar um fenômeno, o Descartes ele vai quebrar um fenômeno complexo em partes menores. Então, ele faz análise desse fenômeno. Então para Descartes, a compreensão, o entendimento do fenômeno, ele podia ser operado dessa forma. Então, a gente tem um fenômeno complexo, para conseguir entender ele, a gente divide ele em partes menores. E ainda é reducionista. Então, ele segue essa visão de que esse fenômeno grande, ele pode ser reduzido a fenômenos menores, e se eu entender essas partes menores do fenômeno, se eu entender cada uma delas muito bem, e somar esses conhecimentos menores que eu adquiri, eu consigo entender o fenômeno maior. Então, o Descartes ele vai iniciar essa forma de operar o pensamento, a interpretação da natureza. Então, ele quebra um fenômeno complexo, quebra um fenômeno grande em pequenas partes, reduz a pequenas partes, e vai dizer, né, que se a gente entender bem, a fundo, cada uma dessas pequenas partes e somar esses conhecimentos menores, a gente vai conseguir entender o fenômeno maior que a gente tinha no primeiro momento. Então, é um pensamento analítico reducionista.
essa forma de operar cartesiana. Então, inclusive, vai ser, até hoje, é uma das escolas de pensamento muito influentes na ciência até hoje, inclusive dentro da ciência do movimento humano, esse pensamento cartesiano reducionista de pegar um fenômeno mais complexo e reduzir ele em pequenas partes e analisar cada parte separadamente e depois, lá no final, tentar somar elas e para tentar entender aquele fenômeno que a gente estava lá no primeiro momento tentando interpretar. Tá? Então, Descartes ele vai ser fundamental entender o que ele, essa escola de pensamento que ele fundou, que ele desenvolveu, vai ser fundamental para a gente entender o fazer de ciência que a gente faz hoje, a ciência do movimento humano, por exemplo. Então, ainda Descartes ele vai ser um exímio matemático, então ele vai fundar a geometria analítica. Então, ele vai ser o fundador, ele vai criar a geometria analítica. Então, até Descartes, a matemática na Europa ali, ela tinha principalmente dividida em geometria. Então, o estudo das figuras geométricas, oriundos lá da Grécia Antiga, tinha essa escola da geometria, e a escola da álgebra, vindo do mundo árabe. Então, que lidava com equações, que lidava com incógnitas e com operações aritméticas para solucionar essas equações. Então, o que o Descartes vai fazer? Ele vai juntar essa geometria grega com essa álgebra árabe e vai fundar a geometria analítica. Então, ele vai perceber que é possível relacionar figuras geométricas com equações. Então, a geometria analítica é esse ramo da matemática que faz essa relação de figuras geométricas com equações de variáveis. Então, ele num plano, agora denominado num plano cartesiano, né, num plano ordenado de eixos, um eixo vertical, um eixo horizontal, ele vai desenhar figuras geométricas e relacionar as figuras geométricas com equações de funções. Então, isso até hoje a gente usa à torto e direito, né? Então, todo mundo deve conhecer uma equação quadrática, né? Y igual a x ao quadrado, é uma parábola. Y igual a x mais 1, é uma linha crescente que corta o eixo vertical no ponto 1. Então, ele vai relacionar essas equações, y igual a x ao quadrado, y igual a x mais 1, com figuras geométricas. E ele vai analisar o movimento a partir disso, a partir dessa relação entre a álgebra e a geometria. Então, ele vai ser muito importante, muito fundamental para a gente entender de onde é que surgiram esses instrumentos matemáticos e de entendimento que a gente usa até hoje na ciência do movimento humano. Ele ainda vai, a famosa frase dele, né, eu penso, logo existo. Então, ele vai desenvolver uma filosofia da ciência. Então, ele vai, uma epistemologia, vai tentar entender o conhecimento, e ele começa, então, para tentar entender a natureza, os fenômenos da natureza, ele começa a duvidar de tudo. Então, a operação intelectual dele é a dúvida. Então, ele duvida de tudo. Então, a partir da dúvida, ele começa a regredir. Então, ele vai duvidando de cada fenômeno, de cada afirmação, e com isso ele vai regredindo nas suas certezas. Então, ele vai duvidando, vai regredindo nas suas certezas. E ele chega até uma certeza fundamental, que é o penso, logo existo. Então, ele vai duvidando de tudo, até que ele chega ao ponto que se ele está duvidando de algo, quer dizer que ele existe. Então, para ter porque se ele duvida de algo, quer dizer que alguém duvida. Então, se ele duvida, ele existe. Então, se ele pensa, logo existe. Então, a partir dessa certeza fundamental, ele começa a deduzir a sua filosofia de conhecimento. Então, essa vai ser a base fundamental. Ele vai duvidar de tudo até que ele chega nessa certeza fundamental do penso, logo existo. E ainda, se penso, logo existo, para a gente, talvez não seja... Talvez a dúvida, a questão das operações de duvidar de tudo seja interessante para a ciência do movimento humano, mas essa de baixo aqui, sim, fundamental para a gente entender a forma da gente
analisar o movimento humano hoje em dia, né? Analisar esse humano hoje em dia e trabalhar com ele, né? Dessa divisão que o Descartes vai fazer da resistência e res cogitans, né? Da coexistência e coisa pensante. Então, essa divisão que ele faz da mente, do corpo e mente, né? Esse dualismo cartesiano. Então, ele vai separar esse corpo material desse espírito pensante. Então, a partir disso, a partir dessa divisão cartesiana, a gente vai ter todo um desenvolvimento que vai de linha de pesquisa, de linha da física, da química, que vai chegar e que vai interessar mais isso aqui para esse desenvolvimento humano, que vai desembocar até no conhecimento biomédico, que vai influenciar até hoje a forma de se relacionar com a ciência do movimento humano. Então Descartes ele vai fundar esse pensamento reducionista. Léo, acho que está com o microfone aberto aí. É que ele está muito sensível, acho que... Aí foi. Valeu. Então ele vai fundar esse pensamento reducionista, vai fundar a geometria analítica e vai operar essa divisão cartesiana, então, desse dualismo mente e corpo. Então, seguindo na Revolução Científica, a gente tem o Newton, então, Isaac Newton, que ele vai ser um dos principais físicos da história, se não o principal. Ele vai desenvolver as leis gerais de movimento dele, a gente já conversou sobre elas lá na primeira aula, das 3 leis de Newton, que vão ser fundamentais para o desenvolvimento da mecânica newtoniana. Então, vai ser, por muito tempo, a principal forma de se analisar o movimento e todos os fenômenos da natureza. Então, isso só lá no século XX, XIX, século XX, que vai ser percebido que essa mecânica newtoniana ela não é aplicada para tudo, mas até então, por muito tempo, ela foi utilizada para se explicar todos os fenômenos possíveis. Então, ele vai fundar essas leis gerais de movimento. Ele também desenvolve o cálculo diferencial. De forma independente, o Leibniz também desenvolveu o cálculo diferencial, mas o Newton também ele desenvolve. Então, o cálculo diferencial são as operações de derivada integral. Então, para calcular a inclinação de uma reta, para calcular a área de uma curva. Então, vai ser com o Newton que a gente vai ter o desenvolvimento do cálculo, que até hoje também é muito utilizado em todas as ciências que usam matemática, basicamente. E também vai fundar essa mecânica newtoniana. Então, com essas leis gerais do movimento e com o cálculo diferencial, ele funda essa mecânica newtoniana, que vai ser utilizada para explicar muitos fenômenos. Vai ser a mecânica predominante na física, praticamente incontestável, até o surgimento surgimento da física quântica, basicamente. Mas, por exemplo, para nós, na ciência do movimento humano, é o paradigma utilizado. A gente faz os nossos estudos, utiliza principalmente a mecânica newtoniana para entender o movimento humano. Os conceitos de força, de torque, de aceleração, de corpo rígido, de velocidade, de movimentos angulares, enfim, a gente vai interpretar a força de reação do solo, a gente vai interpretar o movimento humano basicamente dentro dessa perspectiva mecânica newtoniana, de corpos rígidos, de movimento num tempo e espaço absoluto, de forças ocasionando movimentos dos corpos, enfim. Essa mecânica newtoniana associada com aquela geometria analítica de Descartes vai ser basicamente o que a gente vai utilizar todos os dias para interpretar as ciências do movimento humano até hoje. Então, a gente tinha aquela ciência aristotélica, que depois foi tomada pela Igreja Católica, foi utilizada pela Igreja Católica. E daí, até ali o fim da Idade Média, então a gente tem a Revolução Científica, com Galileu Galilei, com Copérnico, com Descartes, com Newton, Locke,
enfim, outros pesquisadores, outros pensadores, e a partir daí predomina, então, a física cartesiana, a mecânica cartesiana newtoniana. Só lá, então, lá no século XIX, século XX, que a gente começa a ter uma mudança do paradigma nessa ciência. Aqui a gente está falando principalmente de física e biologia, química. Mas eu acho interessante a gente ver que essa mudança de paradigma na ciência, ela ocorreu principalmente na física, mas parece que dentro da ciência do movimento humano a gente ainda está muito apegado àqueles conceitos newtonianos lá anteriores ao século XIX, lá do século XVIII. Então, claro, eles são muito aplicáveis para muitas situações, mas realmente aqui é a reflexão minha, assim. Não sei até que ponto a gente questionar um pouco essa utilização desse paradigma que já foi, de certa forma, questionado dentro da física, dentro da biologia, e começar a refletir sobre a forma de fazer ciência dentro da ciência do movimento humano. Talvez, não que a física newtoniana esteja errada, mas ela, como qualquer paradigma científico, tem suas limitações, seu campo de conhecimento que ela consegue transitar. E talvez a ciência do movimento humano, talvez para a ciência do movimento humano seja necessário que a gente extrapole esse campo em algumas áreas. Mas, enfim. Então, essa mudança de paradigma na ciência, ela vai começar, então, a gente tinha aquela física mecânica newtoniana, determinista, reducionista, então a gente começa a ter o surgimento do conceito de evolução com Lamarck, com Darwin, então até Newton tinha uma interpretação da biologia de que todos os seres tinham sido criados e nada evoluiu dentro das espécies, então a gente começa a ter o surgimento dessas teorias da evolução e essa percepção começa a mudar, então começa a se questionar, a se comprovar de que as espécies evoluíram ao longo do tempo. Então, a gente ainda tem o surgimento do campo da área de conhecimento do eletromagnetismo, então vão ser forças eletromagnéticas que vão explicar fenômenos que não eram explicados pelas forças newtonianas. Então, a gente já começa a ver a limitação da mecânica newtoniana para algumas áreas do conhecimento. A gente ainda tem o surgimento dos conceitos de termodinâmica. Então, as leis da termodinâmica, os estudos da termodinâmica, o conceito principalmente da entropia, com a perda de energia para o meio, então que vai ser um processo reversível. Então, se na mecânica newtoniana todos os processos, a princípio, todos os movimentos do sistema dinâmico, eles podiam ser revertidos, então não havia distinção entre o presente, o passado e o futuro dentro de uma mecânica newtoniana. Então, eles podiam ser analisados da mesma forma. Dentro da termodinâmica, na segunda lei da termodinâmica, com a perda de calor, com a formação de entropia, a gente tem o surgimento dessa flecha do tempo, flecha de tempo. Então, é esse processo irreversível de perda de calor que vai dar um tom, que vai dar um sentido de tempo, de desenvolvimento temporal, de um sistema de aumento da desordem com o passar do tempo. Então, naquela física newtoniana que não havia diferença de presente, passado e futuro, na termodinâmica já há esse conceito de evolução, de passagem do tempo desses sistemas dinâmicos. E ainda, no século XX, então, com as pesquisas quânticas, de teoria quântica, a gente tem o surgimento desses questionamentos da percepção de que aquela mecânica newtoniana de um corpo rígido, de um corpo de massa constante, já começa a ser questionada dentro de dentro de algum campo do conhecimento. Então, vai se perceber que as partículas quânticas elas têm uma característica dual.
Então, dependendo do instrumento utilizado pelo pesquisador, a mesma partícula pode apresentar características relativas como se ela fosse uma partícula ou como se ela fosse uma onda. Então, ela assume, ao mesmo tempo, tanto um caráter de partícula e de onda. E ainda se percebe que quanto mais dentro se vai de um átomo, quanto mais se analisa essas partículas subatômicas, os pesquisadores vão percebendo que essas partículas elas não existem como pontos definidos no espaço, elas são, na verdade, elas são ondas de probabilidade de existência. Então, essas subpartículas elas são mais resultados, são mais interconexões, são mais relações do que uma partícula individual existente, descrita no espaço. Então, elas assumem essas características probabilísticas. Então, isso também vai vir de encontro a essa mecânica newtoniana, que vai mostrar que essa mecânica newtoniana reducionista ela é aplicável, sim, mas para determinados eventos, para determinados fenômenos físicos, fenômenos naturais, e não para todos os fenômenos da natureza. Então, só para fazer a comparação daquela ciência antiga que a gente tinha lá com Aristóteles, lá na Grécia Antiga, e também com a Igreja Católica ali na Idade Média, e a ciência moderna a partir da Revolução Científica, e até hoje, essas características gerais se mantêm. Então, se na ciência antiga o conhecimento ele era qualitativo, ele estava associado às características sensoriais que o humano percebia nos objetos, na ciência moderna ele vai estar interessado nas características quantitativas dos objetos, dos fenômenos. Então, enquanto a ciência antiga estava interessada nas particularidades dos fenômenos, a ciência moderna está interessada na universalidade dos fenômenos, em desenvolver teorias e leis que sejam universais e expliquem os fenômenos em todas as situações que ele ocorrem. Então essa ciência antiga utilizava essas propriedades subjetivas, então muito associada com o observador, e a ciência moderna, então, ela vai objetificar esse objeto observado. Então, ela vai estar interessada nessas propriedades intrínsecas ao objeto e cortar esse cordão umbilical do observador com o observado. Aí, então, a ciência antiga ela vai ter essa função de esse fim como instrumento social de preservar as capacidades existentes do conhecimento, de legitimar o poder e de manter a ordem social. Então, vai ser utilizado como esse instrumento social e econômico por esses atores políticos. Já a ciência moderna, ela também pode ter essas características, mas ela vai ser principalmente para aumentar o conhecimento e aumentar a capacidade de controle sobre a natureza. Então, enquanto a ciência antiga estava mais preocupada em manter o status quo, pouco preocupada em intervenção sobre a natureza, a ciência moderna não, ela tem essa preocupação em expandir o controle e a capacidade de mudança do humano sobre a natureza. Certo, pessoal? Então, agora a gente falou um pouquinho da história da ciência. Agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria do conhecimento, então, falar um pouco sobre conceituar algumas escolas de pensamento da ciência que interessam para a gente, aqui na ciência do movimento humano, e trazer alguns conceitos de epistemologia também. E depois, na terceira parte, a gente vai tentar fazer uma conversa, uma aplicação disso para a ciência do movimento humano, pensando no fenômeno da dor. Certo? Bom, então, definição de conhecimento científico. Então, seguindo a linha ali que a gente definiu o que é a ciência moderna,
Então, o conhecimento científico, hoje, o que ele é? Né? Então, é um conhecimento objetivo, então ele está relacionado ao objeto, ele é externo ao observador, então esse ser analisado cientificamente, ele é externo ao pesquisador, ele é objetificado, é retirado dele essas características subjetivas, aquilo que o Galileu Galilei tirou de gosto, de sabor, de textura, essas características qualitativas são retiradas e ficam somente as características quantitativas desse objeto. Então, é um conhecimento metodológico. Então, o conhecimento científico ele está fortemente apoiado e determinado por um método. Então, o método vai ser o definidor do que é a ciência. Então, seguir e descrever um método vai ser determinante para se classificar um conhecimento como científico. Então, e um método replicável, um método que seja passível de ser refeito novamente por outros pesquisadores em outros locais. Então, vai ser um conhecimento universalizável. Então, é um conhecimento passível de observação a partir de uma metodologia e que os achados, as conclusões sejam possíveis de se extrapolar para outras situações. Ainda vai ser um conhecimento falível, então ele é um conhecimento passível de ser derrubado, de ser considerado errôneo. Então, toda teoria científica ela é passível de ser mostrada como inverdadeira, como falsa, por essa característica de falibilidade do conhecimento científico. Então, o Popper vai utilizar essa falibilidade do conhecimento científico como um determinante, como um critério de demarcação do conhecimento científico. Então, tudo que é possível de ser falível é ciência para Popper. Então, quanto mais falível um conhecimento, mais científico é. Quanto mais passível dele ser mostrado errado, mais científico ele é. Então, vai se opor, por exemplo, a dogmas científicos, a dogmas religiosos, que não vão ser passíveis de questionamento, de discussão. Eles são verdades anunciadas, dadas, e não são passíveis de serem contraditas. Ainda, esse conhecimento científico ele está em constante construção, então ele está sempre sendo desenvolvido, sempre evoluindo. Então, nunca é acabado, nunca o conhecimento científico é acabado. Então, sempre há algo que se pesquisar, sempre há algo que se estudar mais. E ainda ele é aproximado. Então, dentro dessa perspectiva dessa escola construtivista, então, não há um conhecimento científico verdadeiro. Então, essa verdade absoluta que o conhecimento científico chega e toca e se aproxima, ela ele não faz esse recorte dessa verdade absoluta, ele no máximo ele se aproxima por meio de modelos explicativos dessa verdade. E ainda essa verdade ela também vai ser relativa e vai ser dependente das condições sociológicas e culturais do momento que esse conhecimento é construído. Então, o conhecimento científico ele é dependente das condições históricos-sociais e ele, no máximo, ele se aproxima de uma verdade, dessa verdade ontológica absoluta. Mas ele nunca ele exprime essa verdade absoluta. Então, hoje, nessa percepção, nesse modelo construtivista, é um conhecimento que ele, no máximo, fornece modelos explicativos desse fenômeno natural. Então, o Popper ele dá esse exemplo, eu acho bem interessante, para definir o que é ciência, para definir o que é, o que não é ciência. E ele utiliza essa objeção de Crusoe. Ele faz um raciocínio, assim, um cenário imaginativo, assim. Ele propõe, né, um cenário imaginativo.
Então, vamos imaginar, então, que tem uma ilha no meio do oceano, uma ilha deserta, com ninguém morando lá, e lá o Crusoe, Robinson Crusoe, ele naufraga e vai parar nessa ilha. Então, ele começa a viver sozinho nessa ilha e fica lá anos. Então, ele fica lá, então, um ser humano vivendo sozinho numa ilha, sem contato com ninguém, e, de alguma forma, agora é viajar, né? De alguma forma, ele começa a desenvolver uma ciência. Então, ele começa a desenvolver um conhecimento científico, consegue, de alguma forma, pegar os recursos naturais ali daquela ilha e consegue construir um computador, consegue construir um laboratório, constrói câmeras e começa a construir instrumentos técnicos para desenvolver essa física dele, essa ciência dele. Então, sozinho, lógico, todo mundo ele começa a desenvolver um conhecimento, começa a entender a natureza. Então, lá pelas tantas, ele depois de anos, ele desenvolveu um conhecimento super avançado, ele já está com vários equipamentos, ele já desenvolveu várias teorias, várias hipóteses e já conseguiu comprovar elas e chegou num momento que ele tem um conhecimento super avançado e alguém vai lá, consegue encontrar ele e percebe que ele tem os achados dele, os resultados dele são iguais aos resultados da ciência do continente, né, lá da Europa, digamos. Então, da física que a humanidade está construindo. Então, ele chegou num nível de conhecimento igual ao que toda a comunidade científica do mundo inteiro chegou. Mas isso que ele fez é ciência? O que ele fez é um conhecimento científico? Então, ele tem os mesmos resultados. Ele chegou lá que força resultante igual a massa vezes aceleração, chegou lá na lei da inércia, mas isso é ciência? Isso que o Crusoe chegou é ciência lá naquela ilha que ele estava sozinho? Para o Popper, não. O Popper vai dizer que não, que isso não é ciência. Porque a ciência ela não é definida pelos resultados a que se chega. Então, o que vai definir a ciência não é somente lá aquela inferência final, lá, aquela conclusão final, força resultante igual a massa vezes a aceleração. O que vai definir ciência é o método. Então, o método científico é que vai definir o que é conhecimento científico ou não. E o método científico, ele depende da intersubjetividade. Então, o método científico, ele só é científico, então o conhecimento científico, ele só é um conhecimento produzido a partir de um método que permite essa troca de conhecimento entre sujeitos. Então, e é um conhecimento que não é estático e está sempre em desenvolvimento. Então o Crusoe tinha aqueles resultados estáticos, mas o que ele fez não era ciência, porque ele não tinha essa troca intersubjetiva. E ainda, mesmo que hoje ele chegou no mesmo nível de conhecimento que a comunidade científica do mundo inteiro, a chance, a probabilidade dele, em algum momento, confundir esse conhecimento subjetivo, individual dele, com o conhecimento que ele acreditava ser objetivo, é muito grande. Dele confundir essas duas coisas, dele confundir o conhecimento subjetivo com o conhecimento objetivo e pegar uma tangente e começar a desenvolver uma linha de pesquisa, uma linha teórica totalmente descolada desse conhecimento metodológico, científico, objetivo. Então, essa troca intersubjetiva de conhecimento, essa revisão de pares, essa comunidade científica em constante comunicação e troca de conhecimento seria como um mecanismo de defesa, seria um sistema imunológico da ciência para evitar essa confusão desse mundo subjetivo com o mundo objetivo. Então, apesar do Crusoe ter chegado naqueles resultados, nas mesmas equações, nas mesmas fórmulas, o que ele fez não era ciência, porque ele não teve essa troca intersubjetiva, o método que ele fez não era científico, e a chance dele, a qualquer momento, pegar uma tangente e confundir o que ele achava com o que é de verdade, entre aspas, é muito grande. Então, e ele acabar desenvolvendo um conhecimento um conhecimento subjetivo, crendo que é um conhecimento objetivo. Enquanto a gente aqui no mundo de laboratório, em constante contato intersubjetivo, a gente tem esse mecanismo
esse mecanismo de autodefesa do conhecimento científico, né? Esse sistema imune do conhecimento científico para evitar isso. Ô, André, deixa Oi. eu tenho uma dúvida aqui. Tu colocou que o Cruzoé, ele desenvolveu lá as ferramentas dele e chegou numa conclusão lá sobre o experimento dele. Mas tá confusa a questão do método, porque ele pode ter utilizado um método para chegar nessas conclusões. Aí a minha pergunta é o seguinte: ele pode ter feito, por exemplo, a maneira como a gente testa as coisas, faz um método que ele se repete quantas vezes ele quiser fazer, ele vai repetir o método, e chegar, digamos, como tu disse, na mesma conclusão que a ciência do continente chegou, só que ele não transmitiu, ele não pôs a prova, digamos assim, de revisão por pares. Então, para que a gente defina o que ele utilizou como método ser realmente método, depende dele transmitir ou pôr à prova o conhecimento que ele desenvolveu. Isso é para ser definido como método científico. Entendi. Não é só seguir um plano e chegar nas conclusões. Para a gente definir um método, a gente obrigatoriamente tem que transmitir ou pôr à prova o que a gente chegou a... Isso, teria que ter essa circulação por a prova, assim, né? Essa revisão por pares, digamos assim, né? Tá. Porque senão o cara pode, em algum momento... Claro, até aí ele fez tudo bonitinho, né? Até aí ele acho que chegou no mesmo lugar que a gente. Mas a chance dele errar em algum momento e confundir o que ele está vendo com o que realmente é, né? Entre aspas, assim, confundir o subjetivo com o objetivo é muito grande. E essa troca intersubjetiva, ela faz essa defesa, né? Uhum. Esse exemplo do sistema imunológico ficou muito bem colocado. É o sistema imunológico da ciência para controlar esse tipo de o que vem de novo, né? Para ver se é certo ou não é, né? Sim. E o que a gente aprende sobre métodos, pelo menos eu até hoje não tinha método. Para mim era a receita ali, ó. Segue ele e repete quantas vezes tu fizer, vai ter que dar no mesmo resultado. Mas até hoje eu não tinha ouvido ainda essa definição de que se eu parar por aqui, eu ainda não posso definir como método que eu utilizei. Eu preciso obrigatoriamente submeter a avaliação. Não, mas tá. Mas eu acho que mesmo que tu ainda não tenha, tipo, escrito o artigo, mandado para uma revista, assim, eu acho, porque tu fez tua coleta ali, tu planejou tua coleta, tu tá fazendo cinemetria lá, né? Tu não tirou da tua cabeça, né? Onde é que tu vai colocar os pontos? Tu não tirou da tua cabeça qual ia ser de que forma tu ia calcular o trabalho mecânico, né? Tu diferenciou alguém, né? Uhum. Tu usou um conhecimento já estabelecido anterior. Já teve essa troca intersubjetiva, assim, de certa forma, né? Claro, não foi uma parada, tu mandou e-mail pro cara, o cara avaliou teu trabalho e voltou. Mas já teve essa troca, assim. Aí o do Cruzoé, tipo, ele começou do zero. Era ele uma peça. Do 0-0. É. Bom, então tá. Tu já teve, porque já pegou os conceitos de força de Newton, pegou os conceitos de energia lá da física, onde é que tu colocou os pontos lá, pegou lá do Gaspari lá, sei lá. Sim. Já. A gente já tem o referencial teórico lá de onde tirar as coisas, né? Aí já está valendo como se já tá implícita a troca entre sujeitos, então. Porque tu referenciou o artigo do Gaspari lá, e aquele artigo já tomou um pau de revisor, já passou por um processo de revisão por pares, então já aconteceu essa troca intersubjetiva.
as leis de Newton lá, já passaram por revisão de Então, não obrigatoriamente ela tem que ser tipo, ter um início temporal, assim, uma continuidade temporal. Ela tem que pode ter acontecido anterior aos resultados finais ali. Porque já vai configurar essa conversa, né, entre pesquisadores, assim. Nossa. Não necessariamente o teu trabalho final tem que mandar para alguém. É tudo. A tua coleta, o teu referencial teórico lá, o problema de pesquisa até, né? Tudo isso já vem de uma escola de pensamento, assim, né? Escola de ciência. Eu vou fechar meu microfone, que eu tô numa barulheira aqui, velho. Ah, não, tranquilo. Não, qualquer coisa. Valeu. Boa. Não, ótimo. Teste. Se alguém quiser ir também e comentando alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade, hein? Não é corrida. Tá. A gente definiu o que é ciência. Então, aqui algumas das escolas científicas, algumas das abordagens epistemológicas. Então, aquilo que a gente tinha conversado um pouquinho lá em cima. Então, a gente tem a escola racionalista, a empirista e a construtivista, basicamente. Então, a racionalista, ela vai começar lá na Grécia Antiga e vai ir até ali Descartes. A empirista vem lá da Grécia Antiga e vai ir até século XX, e a construtivista vai começar ali no século XX e vai vir até os dias de hoje. E o dedutivo e indutivo, eles vão ser maneiras de se chegar ao conhecimento. Então, o racionalista, empirista, construtivista vai ser esse, digamos, esse arcabouço filosófico, e o dedutivismo e o indutivismo vão ser essas formas de operar, fazer as operações racionais para chegar ao conhecimento. Então, como é que isso vai funcionar? De maneira resumida, assim. Então, o racionalismo, então, ele é uma escola filosófica que parte do pressuposto de que o conhecimento ele pode ser obtido somente por operações mentais, intelectuais. Então, ele não precisa da experiência, do experimento. Então, o conhecimento racionalista ele pode ser obtido somente por deduções de leis gerais. Então, um exemplo seria a matemática geométrica. Então, a partir de axiomas, de leis dadas como de leis já colocadas como corretas, vão se deduzindo as consequências dessa lei de forma racional. Então, é um conhecimento que não precisa de experiência. A experiência pode vir para comprovar, mas ele não depende do experimento. Já o empirista, o conhecimento empírico, ele é um conhecimento a posteriori, então é um conhecimento que, a partir do experimento, a partir da experiência, eu induzo conclusões. Então, a partir do experimento particular, dos resultados dessas conclusões do experimento particular, eu faço induções. Então, ou seja, a partir dos resultados particulares do meu experimento, eu induzo leis gerais. Então, a partir de conclusões específicas, particulares, daquilo que eu estou analisando aqui e agora, eu induzo leis gerais, universais. Então, o indutivismo vai estar muito relacionado ao empirismo e o dedutivismo vai estar muito relacionado ao racionalismo. Já o construtivismo, então, vai ser essa escola a partir do século XX e pelo que eu percebo, é a vigente aqui na ciência do movimento humano, de maneira geral, que vai ser a escola que ela vai utilizar tanto essa fonte racionalista e empirista. Então, ela vai propor hipóteses, vai deduzir leis a partir de uma forma racional, a priori, e vai fazer testes dessas conclusões para testar essas hipóteses. Então, essas hipóteses que o construtivista formou racionalmente, elas podem ser modificadas pelas conclusões empíricas que ele encontrar.
E ainda, enquanto o racionalismo e o empirismo eles pressupunham uma verdade absoluta, de que tinha uma verdade absoluta que o conhecimento científico poderia chegar, já o construtivismo não. O construtivismo, a gente no máximo consegue formular modelos explicativos de uma realidade. A gente não consegue apreender a realidade em si. A gente no máximo, por limitações histórico-culturais, sociais, a gente no máximo se aproxima dessa realidade. A gente forma modelos explicativos da realidade. Então, essa acaba sendo essa abordagem científica, epistemológica, pelo menos que eu percebo, que se mais utiliza na ciência do movimento humano hoje em dia, essa do construtivismo. Então, algumas das escolas de pensamento, então, a gente tem o mecanicismo e o determinismo. Então, o mecanicismo, lá com Newton, vai colocar que todos os fenômenos naturais podem ser explicados por leis mecânicas. Então, eles podem ser, todos os fenômenos naturais podem ser reduzidos às leis físicas e químicas subjacentes a esses fenômenos. E o determinismo vai colocar que todos os fenômenos são determinados pelas condições. Todos os efeitos são determinados pelas causas. Então, Laplace vai colocar, por exemplo, que uma inteligência superior que fosse capaz de aprender, de enxergar, de entender todas as posições das partículas do universo e todas as forças atuantes num determinado momento. Então, um supercomputador lá, que no momento ele consegue captar onde todas as partículas do universo estão e onde todas as forças estão sendo aplicadas, em magnitude, direção e sentido de todas as forças. Esse supercomputador, ele conseguiria prever todo o futuro desse universo e rememorar todo o passado desse universo. Então, para esse computador, não teria diferença entre passado, presente e futuro, porque ele conseguiu captar todas as condições dinâmicas desse sistema. Então, o determinismo ele vai colocar que toda causa tem um efeito. A toda causa há um efeito, e isso é inteligível ao raciocínio humano. Então, vão ser escolas que vão estar relacionadas àquele pensamento newtoniano cartesiano. Mas a gente vai ter, então, a partir do século XX, principalmente, o surgimento do pensamento sistêmico. Então, para se opor se opondo a esse pensamento reducionista, determinista, o Capra ele vai trazer, então, que isso vai começar em essa teoria sistêmica vai começar em algumas escolas de pensamento da cibernética, da ecologia. Então, enquanto o foco lá no reducionismo, no determinismo eram as partes, então a gente pegava aquele sistema supercomplexo, aquele fenômeno complexo, a gente dividia em pequenas partes e analisava aquelas pequenas partes. Já agora, no pensamento sistêmico, não. O foco não são mais as partes, o foco é o todo, de uma maneira geral. Então, o enfoque de estudo dos fenômenos não são mais as partes, é um estudo integral, orgânico do todo. Então, o foco não são mais as partículas, é a organização do sistema. Então, o foco dessa escola de pensamento é analisar as relações de organização do sistema como um todo. Então, esse sistema ele vai ser esses sistemas eles vão apresentar propriedades emergentes. Então, eles vão ter diferentes hierarquias. Então, por exemplo, um corpo humano, a gente tem lá organelos celulares, a gente tem as células, a gente tem células formando tecidos formando órgãos formando organismos. Então, cada um desses níveis é uma teia de relações. São teias de relações. Cada um desses níveis hierárquicos são teias de relações. E a cada nível dessas relações emergem propriedades características dessas redes. Então, são essas propriedades emergentes que surgem em cada nível e que são decorrentes dessas relações entre os componentes do sistema. Então, eles vão ser fortemente determinados pelas relações entre os componentes, e a partir das relações entre os componentes que vão surgir essas características essenciais do sistema, e a partir dessas características vão emergir essas propriedades de cada nível.
Então, o enfoque que antes ele era em partes, em objetos, então se segregava em partículas de massa fixa e corpos rígidos, aqui no pensamento sistêmico não, vai ser um todo. Então, junto com essa análise sistêmica, essa avaliação sistêmica dos fenômenos, é necessário sempre fazer uma abordagem epistemológica dos fenômenos. Então o Capra ele dá o exemplo para determinar o que é uma árvore, quando começa e termina uma árvore. Então, as raízes das árvores numa floresta, os estudos ecológicos mostram que as florestas elas apresentam uma rede interligada das raízes entre as árvores. Então, a definição, a separação de onde começa uma árvore e onde termina a outra, e do que é uma árvore, ela é, de certa forma, arbitrária. Então, a definição do que é um objeto de estudo, do que é o objeto que a gente está estudando, ela não é dada a priori, assim, não é um fenômeno absoluto e incontestável. Ela está fortemente associada com aquilo da maneira que se percebe o fenômeno. Então, essa escola de pensamento, junto, ela exige essa abordagem daquilo que a gente considera de forma epistemológica o que é o fenômeno que a gente está estudando. Então, não é uma abordagem tão reducionista e mecanicista. E ainda a gente tem, então, a epistemologia de Fleck. Então, naquele livro da experimentação animal, do Thales Tress, ele vai utilizar essa abordagem do Fleck. Então, o Fleck era um epistemólogo, era um microbiologista do século passado, polonês, e que ele desenvolveu teorias de conhecimento. Então, ele vai trazer alguns conceitos que discutem o conhecimento nas ciências. Então, alguns conceitos que ele vai trazer é de estilos e coletivo de pensamento. Então, eu quis trazer esses termos porque eu achei bem interessante para a gente se situar, discutir e problematizar as ciências do movimento humano e contextualizar ela historicamente, para a gente perceber o que é esse modo de operar ciência que a gente faz hoje em dia, de relativizar, né, esse modo de fazer ciência hoje em dia. Então, o que são esses estilos e coletivos de pensamento para o Fleck? Então, o estilo de pensamento é uma disposição a uma percepção orientada da realidade e o processamento relacionado a essa percepção. Então, o estilo é essa disposição, essa forma de eu perceber a realidade e a forma de eu processar essas informações da realidade. Então, o estilo de pensamento seria como os óculos que eu coloco para enxergar a realidade. Então, é a forma que eu percebo, então é esse arcabouço mental, essa forma mental que eu tenho direcionada de enxergar a realidade e de processar essa realidade dentro da minha razão. Então, o estilo de pensamento é isso, é esse óculos que eu coloco para enxergar a realidade. E o coletivo de pensamento, então, vai ser esse grupo de pessoas, esse coletivo de pessoas que trocam pensamentos e que possuem uma relação recíproca nessa troca de pensamento e que possuem o mesmo estilo de pensamento. Então, o estilo de pensamento é a forma como eu enxergo a realidade e o coletivo de pensamento é esse grupo de pessoas que se utilizam do mesmo estilo de pensamento para enxergar a realidade. Então, na ciência, isso vai ser muito determinante, porque vai ser uma forma de propagar o conhecimento científico. Então, o conhecimento científico ele se dá dentro desse coletivo de pensamento. Então, a gente poderia dizer que há um coletivo de pensamento dentro da ciência do movimento humano, e dentro da ciência do movimento humano há coletivos de pensamento menores, cada um com seus estilos de analisar a realidade. Então, e qual é a importância, então, qual é a relevância desses conceitos para se discutir o conhecimento, né? Então, esses coletivos de pensamento, eles vão ser instrumentos até de coerção do pensamento. Então,
a partir dessa relação de professor-aluno, há como um processo de iniciação desse aluno dentro desse coletivo. Então, há uma confiança do aluno no professor nessa passagem de conhecimento. Então, há uma iniciação desse novo integrante dentro do coletivo, e para ele ser aceito dentro desse coletivo, ele tem que concordar com as regras desse coletivo, ele tem que aceitar as regras de pensamento, esse estilo de pensamento, para poder fazer essa troca de pensamentos dentro desse coletivo. Então, a maneira que essa pessoa vai pensar, vai operar dentro desse coletivo, ela vai estar fortemente influenciada pelo estilo de pensamento, porque lá no primeiro momento, quando ela entrou, para ela ser aceita, ela teve que aceitar ali as regras daquele coletivo de pensamento. Então, vai haver uma coerção da forma de pensar, da forma de operar do pensamento dentro desse coletivo. Então, o Fleck ele vai usar essa harmonia de ilusões, né? Esse termo um pouco forte, assim, de que há uma harmonia de ilusões dentro do coletivo. Então, todo mundo tá vivendo a mesma ilusão ali dentro. Todo mundo está enxergando a realidade da mesma forma, de uma maneira harmônica. Então a formação de conhecimento novo dentro desse coletivo, ela é fortemente influenciada pela educação, pelo conhecimento já antecessor, já criado dentro daquele coletivo. Então, conceitos que, num primeiro momento, eles foram descobertos, fatos descobertos, à medida que vai havendo essa circulação de ideias dentro do coletivo, e esse fato vai circulando, ele vai se tornando cada vez mais fixo, mais arraigado. Então, depois de um determinado momento, quanto mais circula esse pensamento dentro do coletivo, quanto mais gerações esse coletivo permanece operando, aquele fato que anteriormente ele era uma descoberta, ele já se torna algo rígido, algo dado, e praticamente uma estátua ali dentro desse coletivo de pensamento. Então, os conhecimentos sucessórios produzidos depois, eles são fortemente influenciados pelos conhecimentos produzidos anteriormente. E aí no Fleck ele vai trazer o conceito de complicação, que é quando há um desencontro, há uma contradição dentro desse coletivo de pensamento. Então, há essa complicação. Então, surge um fenômeno, surge um fato, uma conclusão, que não concorda, que vai de encontro ao pensamento do coletivo, às conclusões que o coletivo teve antes. Então, esses fatos, vai haver todo um movimento do coletivo para ou silenciar essas complicações, ou adaptar o pensamento dentro desse coletivo, mas sem abalar as estruturas de paradigmas dentro desse coletivo. Então, mesmo que surjam essas complicações, para haver uma ruptura desse estilo de pensamento, para haver uma mudança paradigmática, ela é muito difícil, e fica mais difícil ainda quando esse coletivo ele é muito estruturado, ele já vem de gerações e já é conhecimentos ali dados praticamente como imutáveis, como eternos. Eu quis trazer, então, esse conceito de estilo coletivo de pensamento para a gente pensar isso o tempo inteiro, pensando na ciência do movimento humano, pensando a ciência do movimento humano como um coletivo de pensamento e como é um conhecimento produzido, é um conhecimento relativo, é uma forma de enxergar a realidade que a gente opera, né? É um estilo de pensamento que ele não é eterno, mutável e vai ser e tem que ser como é hoje para o resto da história. Então, é uma forma de conhecer, uma forma de interpretar, processar a realidade que é característica desse estilo, desse coletivo de pensamento, mas que podem ocorrer essas complicações, e aparentemente estão ocorrendo essas complicações, esses fenômenos que não se explicam, que não se enquadram perfeitamente nessas conclusões, e que há uma escola, há uma epistemologia que explica isso e que pode nos ajudar a relativizar o que a gente vem produzindo de ciência dentro da ciência do movimento humano. Então, a última parte da aula, então, agora as aplicações da ciência do movimento humano, desses conceitos de epistemologia, de história da ciência. Então,
as áreas do conhecimento científico. Então, a Chave ela vai colocar 4 áreas, principalmente, e a gente pode perceber que as 4 áreas que ela coloca se conectam com a ciência do movimento humano. Então, isso mostra, isso para mim, pelo menos, reafirma de como é difícil definir o que é a ciência do movimento humano, como é difícil delimitar o que é a ciência do movimento humano, como é um campo de conhecimento muito amplo, intermeado por muitos conhecimentos, por muitos saberes e influenciado por diversas áreas. Então, a gente tem as ciências naturais, como física, química, biologia, que vão estar dentro da ciência do movimento humano. A gente tem ciências humanas, como história, antropologia, sociologia, que também vão influenciar esse conhecimento da ciência do movimento humano. As ciências matemáticas, geometria, trigonometria, que a gente vai utilizar, que vão importar para a ciência do movimento humano, e as ciências aplicadas, que vão ser esses conhecimentos produzidos com o objetivo de modificar algo na natureza ou no corpo humano. Então, a gente vai, por exemplo, a medicina, a engenharia. Então, vão ser ciências, vão ser conhecimentos que vão ser produzidos com o objetivo de uma intervenção sobre o corpo humano. E aí a gente tem os ensaios clínicos e todas aquelas questões de quando a gente apresenta um trabalho, a primeira pergunta que vem é qual a aplicabilidade desse teu estudo. Então, é algo que está super enraizado dentro da ciência do movimento humano, esse conceito de aplicabilidade do estudo, de como é que tu pode usar esses teus resultados para interferir sobre os fenômenos do movimento humano. Então, a gente vê que a ciência do movimento humano é um ramo do conhecimento que pertence a diversos, e se usa, né, de diversas áreas do saber. Então, aqui só para a gente discutir um pouco as aplicações disso, quis trazer esse conceito do modelo biomédico, então, que é um modelo de percepção do humano majoritário hoje em dia, né? Que ele advém se utiliza desse mecanicismo, desse reducionismo cartesiano. Então, vai enxergar o corpo humano como uma máquina. Então, o corpo humano é uma máquina que possui peças que funcionam e numa condição de saúde elas estão funcionando, as roldanas ali, as engrenagens estão funcionando bem, e numa condição de doença há uma falha nesse sistema mecânico. Então a saúde seria o bom funcionamento dessas peças, a doença seria o mau funcionamento dessas peças, e o médico, o profissional de saúde, o terapeuta, seria o mecânico que ia ali apertar um parafuso, trocar uma porca, botar um óleo, para fazer essa máquina voltar a funcionar de uma maneira saudável. Então, o modelo biomédico ele se baseia nessa percepção mecanicista reducionista. Então, para eu entender o sistema inteiro, eu tenho que entender as pequenas partes que compõem ele. Então, eu tenho que entender a roldana do quadril, a roldana a articulação do joelho, eu tenho que entender a porca que está lá no ombro, o parafuso que soltou lá no cotovelo. Então, a partir desse sistema mecânico, eu consigo interpretar esse humano. Então, foi muito influenciado pelos estudos em microbiologia, então, pela associação desses patógenos, desses micro-organismos e com o surgimento de doenças. Então, teve lá no século XIX os estudos de Bernard e Pasteur. Então, o Bernard ele dizia que havia uma influência dos micro-organismos para o surgimento de doenças no corpo humano, mas que ainda esse corpo humano ele tinha um sistema interno, um meio interno estável. Então, havia ainda uma influência do meio externo sobre esse meio interno. Então, ele era um pouco mais fisiologista, digamos assim, um pouco mais delicado na maneira de interpretar esse processo de doença. Inclusive, os pensamentos dele que vão dar origem lá ao conceito de homeostase. E já para o Pasteur, não, para ele, as doenças elas eram diretamente
ocasionadas por uma bactéria, por um micro-organismo que invadiu o corpo. Então, pouco importando essas condições regulatórias internas e o meio externo, a influência do meio externo sobre esse sistema orgânico. Então, o enfoque, ele deixa de ser do paciente, dessa medicina, né? O enfoque deixa de ser do paciente e passa a ser na doença. Então, se trata a doença. Então, o processo de cura, ele é reduzido e o enfoque é tratar a doença, é dar um princípio ativo, dar um remédio para matar aquela bactéria. É trabalhar na tendinite, daquele tendão, é resolver a inflamação daquela cartilagem. Então, o enfoque mais sistêmico, mais global do paciente, ele se reduz para o aspecto da doença. Então, a gente vê que é algo que vem desde lá, um pensamento que vem desde lá do século XVI e que permanece hoje muito influente sobre a nossa prática, a nossa maneira de enxergar o movimento humano. Então, aqui eu quis trazer um exemplo. Então, aqui é uma reflexão, assim. O Popper nunca falou de dor crônica, tá? Ele nunca falou de dor crônica. Mas a gente poderia traçar um paralelo para interpretar essas questões dentro da ciência do movimento humano. Então, o que o Popper vai falar? Ainda definindo o que é ciência, né? Esse é um tema principal do livro dele, aquele lá, dos dois problemas do conhecimento científico. Ele, tentando definir o que é ciência, ele vai opor o universal com o individual. Então, para o Popper, é ciência aquilo que é universal, é aquilo que é capaz de ser analisado repetidas vezes. Então, para o conhecimento ser científico, ele tem que ser um experimento capaz de ser repetido. Então, ele vai dar o exemplo de um fenômeno que não é científico, que ele depende da vontade, não depende só dessa questão de repetibilidade. Então, ele dá o exemplo de uma obra de música escrita por Bach. Então quando Bach escreveu lá uma obra musical, esse é um fenômeno individual. Então, nunca mais as condições que levaram ele a escrever essa obra podem ser repetidas. Então, as condições psicológicas, as condições sociais, as condições familiares, as condições de capacidade, estrutura cognitiva, econômicas da época, todas essas condições elas nunca mais vão poder ser repetidas. Então, era um fenômeno muito individual. A gente pode ensinar música para uma criança desde cedo, a gente pode ensinar ela a ler partitura, mas a gente nunca mais vai conseguir repetir essas condições exatas daquela do Bach lá quando ele escreveu a obra musical dele. Isso a gente poderia talvez fazer um paralelo com a dor crônica. Então a gente vê aparentemente cada vez mais pacientes com dor crônica e realmente na prática clínica é um fenômeno muito difícil de tratar. E por mais que se faça pesquisa e surjam diferentes tratamentos, não sei, me parece que o paradigma que está sendo utilizado para essa dor crônica, ele parte desse pressuposto da universalidade, da repetibilidade. Então, se faz estudos em que se avaliam vários sujeitos e se acredita que aquele fenômeno ele pode ser extrapolado. Se aconteceu naquele sujeito, ele pode ser extrapolado para outros sujeitos. Mas parece que cada vez mais esse fenômeno de dor crônica ele é muito individual à pessoa. Ele depende de fatores muito individuais da pessoa e que dificilmente vão ser repetidos em outras pessoas. Então, me parece haver um problema ou no desenho, no paradigma dos estudos, ou na forma de utilizar esses estudos na prática clínica. Porque realmente, isso todo mundo, quem lida com saúde, percebe dos níveis alarmantes de dor crônica que a gente tem hoje em dia. Então,
E por mais que surjam novos estudos, novas terapêuticas, parece que não há uma redução desse nível de dor crônica. Então, talvez a gente relacionar isso a essa questão desse fenômeno, ele não ser capaz de repetibilidade, capaz de ter essa repetibilidade com outros sujeitos, né? Ser um fenômeno muito individual por sua característica de complexidade. Então, um último exemplo, então, esse é um estudo bem interessante, então, relacionando dor e postura. Na verdade, não relacionando dor e postura, né? O O'Sullivan, um dos coautores desse estudo, um dos principais pesquisadores de postura no mundo. E, então, é um estudo de opinião, é um artigo pequeno, assim, como uma narrativa, assim, uma revisão narrativa, mas que eles vão questionar esses conceitos de postura correta. Então, eles vão argumentar, vão trazer de que não há evidências fortes, associações fortes mostrando que há uma postura correta, que não há, até hoje, pelo menos, evidências científicas fortes que mostrem que há uma maior predisposição à dor, dependendo da curvatura da coluna da pessoa, dependendo das posturas que ela adota no seu dia a dia. Então, eles vão, de certa forma, me parece que isso até é o início dessa quebra desse paradigma biomédico de mecanizar os fenômenos do corpo humano. Então, eles vão trazer de que essas questões elas podem estar relacionadas a muitas a crenças, a questões sociais. Então, isso eu acho muito interessante. Eles vão colocar também que acaba sendo senso comum e acaba sendo muito divulgado aquela ideia de postura correta, de manter uma lordose, de cuidar com os movimentos da coluna, mas que eles vão trazer que os indícios que a ciência mostra é que a coluna é um sistema, uma estrutura muito forte, que ela consegue suportar cargas, que ela precisa de movimento, que ela precisa de mobilidade, e não há indícios de que sentar de uma determinada maneira por mais de meia hora ou se agachar de determinada maneira para pegar um objeto possa predispor à dor. Então, eu acho muito interessante esse exemplo, porque ele vem conversar com essas ideias desse modelo biomédico e talvez até de uma mudança de paradigma que possa estar acontecendo. Então, e talvez uma forma de que a gente poderia começar a utilizar para analisar esse fenômeno da dor seria por meio dessa abordagem sistêmica, dessa escola de pensamento sistêmica, analisando não só os componentes individualmente, mas analisando de uma forma mais as relações entre esses componentes. Quis trazer aqui só alguns exemplos para... eu trouxe de dor, tá, pessoal? Claro, cada um tem sua experiência, tem sua prática, sua vivência. Eu sou mais da físio, né? Então, eu sou da físio, né? Então, acabo lidando muito mais com esse aspecto de dor diariamente, né? Então, é um assunto que me interessa particularmente. Mas, com certeza, vocês devem ter outras experiências e provavelmente daria para fazer essas relações com outros fenômenos da ciência do movimento humano, tá? Então, só para justificar por que eu trouxe dor e não trouxe outra questão, né? Certo, pessoal? Então, encerramos nossa aula, encerramos o curso, na verdade. Então, só para retomar, a gente falou primeiro lá de movimento, lá na primeira aula. Na segunda aula, a gente falou sobre o humano, sobre o desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento biológico e desenvolvimento social. E hoje, então, a gente falou especificamente da ciência, para tentar definir, fazer um panorama histórico, esse arcabouço filosófico da ciência, ciência do movimento humano, né? Então, para tentar entender de como é que se desenvolveu esses conceitos, esses instrumentos de conteúdo que a gente usa até hoje na ciência do movimento humano, né? Esses conceitos de mecanicismo, reducionismo, de geometria analítica, enfim. Todos esses desenvolvimentos que foram se dando ao longo da história da ciência
e que até hoje influenciam muito. E que a ideia aqui não é colocar uma pulga atrás da orelha para a gente, no mínimo, parar para pensar no que a gente está fazendo, assim, né? Parar para refletir de que o que a gente faz, esse coletivo de pensamento que a gente está inserido, ele não é absoluto, né? Não é eterno e está sempre sujeito a complicações, né? Essas mudanças, essas contradições internas que podem um dia levar a mudanças de paradigma. Certo, pessoal? Então, agradeço aos bravos que ficaram até o fim. Daí, agora tem a tarefa do texto, né? Então, até semana que vem, peço que me enviem ali pelo e-mail mesmo. Pode ser uma página e meia. Se tiverem alguma dúvida, fico à disposição. Realmente, fazer esse curso foi muito, muito gratificante. É um projeto que a gente já tinha bastante tempo, assim. E deu trabalho, mas foi um trabalho bom, assim. E é bem legal ver que tem mais gente interessada em discutir e falar sobre isso também. A ideia é que a gente faça mais edições desse curso depois, assim, talvez aumentar, se aprofundar mais em alguns assuntos. Isso também vou mandar para vocês pedir uma avaliação, assim, uma avaliação do curso, assim, para ter um feedback de vocês, assim, né, o que acharam, o que dá para manter, melhorar, o que dá para desenvolver mais, enfim, se o tempo ficou adequado, se foi muita viagem ou não foi, se dá para viajar mais ou viajar menos, enfim. Tá, pessoal? Agradeço mesmo a presença de todos, o interesse de vocês e fico à disposição aí para qualquer comentário aí, para conversar. Muito legal aí, cara. Foi show, velho. Eu não pude ver a segunda aula, mas as que eu vi eu gostei bastante aí, cara. Parabéns, velho. Boa, valeu. Grande presença. Léo tá terminando o mestrado aí, colega de mestrado, tá na finaleira, né, Léo? Uhum. Ô, André, agora, uma viagem. No início lá tu falou daquela parte que os conhecimentos filosóficos eles chegaram naquela região do Oriente Médio ali, o mundo árabe e tal, e depois retornou para a Europa lá e foi traduzido de novo traduzido para o latim. E a gente escuta nas aulas que a gente tem até hoje sobre filosofia, só esses filósofos que em origem são europeus, né? Tem alguma referência que vem desse mundo árabe, assim, que também é estudado? Não? Que a gente não conhece, a gente sabe que foi forte o conhecimento, foi desenvolvido bastante lá, né? Aquela região do... Como é que chamava lá? Alexandria, tinha a biblioteca de Alexandria, tinha escola de medicina lá, famosíssima, e sumiu tudo depois. O que eu li ali é que tem matemática ali, né, a parte da álgebra, assim, dos árabes, desenvolveu, assim, isso, mas os nomes não vou lembrar, assim, mas o que aconteceu também é que eles, pelo menos o desenvolvimento da filosofia, pelo menos o Maritain coloca, que foi que eles foram para uma parte, eles não desenvolveram tanto esse conhecimento científico como a Europa, assim, sabe, nesse conhecimento objetivo, falível, assim, sabe? Era uma parada mais para religião, para... Pois é, mas ao mesmo tempo, cara... Justificar as castas, sabe? Um negócio Sim, mais mas rígido. a gente tem que considerar um ponto, eu acho, cara, que às vezes a igreja deve ter assim, suprimido qualquer coisa que tinha naquela época lá, né? Sim, porque o que os negócios, de Confúcio, sei lá,
negócio mais religioso, né? Lá da Índia, da China, até a Arábia ali, né? Os árabes, os árabes, né? Então, daqui a pouco realmente teve. Mas pelo que eu vi lá no mundo árabe, não se desenvolveu tanto essa filosofia da natureza, assim, sabe? Essa ciência, assim, como tiveram um negócio mais como era um conhecimento desenvolvido mais para justificar socialmente as castas. Sim, sim. Pois é, cara. Tem um filme que conta a história de um. Eu não sei o quanto que é ficção, o quanto tem de personagens reais. Se eu não me engano, o nome do filme é bem recente, O Físico. Ele é ele vem de um livro, a história. Que parece que a Europa estava tomada pela peste negra lá. Aliás, não era peste negra, era parece, se eu não me engano, era apendicite o problema. Eles chamavam de dor do lado. A pessoa começava tinha uma inflamação no apêndice, e não tinha recurso. Todo mundo morria de dor do lado. E era tipo, até colocado como uma maldição, assim. Aí o filho de um nobre lá ficou sabendo que em algum lugar no Oriente lá tinha um físico, que eles chamavam de físico, que resolvia esse problema. Aí o cara foi para lá, andou, daí tem a história toda romântica, o cara ele luta no caminho, tenta matar ele, até que ele chega lá no lugar onde estava o cara. E dá a entender que é naquela região do Iraque, assim, mais ou menos. Assim. Aí ele fica lá e era tipo um médico lá, o cara. E o cara resolvia o problema mesmo. Ele tirava o apêndice das pessoas e tal, e resolvia, porque era uma inflamação no apêndice. E curava e tal. E tem toda uma história, daí os caras fizeram um romantismo na história, mas é mais ou menos essa. Então, parece que tinha bastante coisa. Então, tinha os caras que criaram, né? Só que por algum motivo esse troço sumiu. A gente não conhece ninguém. E é da gente de refletir sobre isso, né? Por que Não, isso mas sumiu? Né? eu acho que sim, até tem, porque é muito eurocêntrico, assim, né, o nosso conhecimento, assim, e o Batel Cabra, aquele ali do ponto de acho que é do ponto de mutação, tipo, que ele fala do conhecimento ocidental e do oriental, e de como agora o conhecimento ocidental está começando a usar alguns conceitos do oriental, assim, Sim, a história mas mais a gente nem ecológica, mais sistêmica, fica sabendo. até dá uma viajada do Yin Yang, Sim, sim. conceitos mais Pois orientais. é, tu vê como a gente é tendenciado a diminuir o conhecimento que vem daquela região, porque olha só, sem querer a gente fala isso, olha o que tu acabou de dizer. Dá uma viajada em Yang, né? Pô, os caras levam a sério isso lá, Verdade. né? A gente devia, talvez, ter um pouquinho mais a gente não conhece, na verdade, não sabe. Então, a gente é induzido a pensar que é viagem, mas é que a gente não conhece. Eu falei, tá caindo no pé sozinho, né? Mas até o. Sim, é automático, porque a gente tá enraizado na nossa ideia que isso isso é bobagem, isso é uma viagem. Tá? Isso é muito louco, porque a construção depois, assim, até o cara fala que o Descartes ali, ele era meio médico, assim, e tratava uma rainha, não lembro qual rei da França, sei lá, tratava uma rainha. E quando ele ia tratar ela, ele, imagina, Descartes, cara super reducionista, divisão mente-corpo, e tipo, receitava para ela fazer meditação, para ela tratar as partes mais psicológicas quando ela tinha problemas físicos, sabe? Então, era um negócio que tinha até aquela época, sabe? O Descartes fazia essa associação, né? Dividia mente e corpo, né? Uhum. E daí a gente pegou e dividiu. E agora que está começando, né, que lá isso, no Oriente, medicina tradicional chinesa, né? Uhum. Meditação, os caras vendo efeito da meditação, parâmetros bioquímicos.
Muito legal. Ô, cara, tu comanda aí, meu. Ó, tu tem teu horário aí. Não, ótimo, ótimo. Valeu aí, valeu a participação aí. E, bom, pessoal, eu vou parar a gravação, então. Daí eu vou botar mais alguma pergunta, comentário. Não vou parar a gravação aqui. Não. Parei a gravação. Agora parei.